Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e nesta lição nós vamos aprender a instalar e a utilizar o MongoDB Compass, que é um utilitário gráfico para fazer o uso e a gestão de bases MongoDB. Então vamos lá. Então eu vou partir do pressuposto aqui que você já tem um servidor de MongoDB rodando, certo? Se você não tem ainda, você vai ter que subir o servidor de MongoDB ou na sua máquina ou na nuvem, tanto faz. O fato é que você tem que ter um servidor rodando, bem como as credenciais de acesso a este servidor. Então aqui no meu caso ele está rodando num terminal de linha de comando. Eu vou deixar na descrição do vídeo ou na aba de materiais, né, o vídeo onde eu ensino a baixar e deixar rodando o servidor de MongoDB na sua máquina. Agora, o mote desse vídeo aqui é você aprender a utilizar um cliente gráfico de MongoDB. O MongoDB ele tem lá um cliente via linha de comando, mas para algumas tarefas ele não é nem um pouco prático, certo? É melhor a gente ter uma ferramenta visual muitas vezes. Bom, existem algumas ferramentas visuais no mercado e existe a oficial. Então eu vou trabalhar com você aqui a oficial, que é a MongoDB Compass. Você vai lá no site oficial do MongoDB, mongodb.com, você vai em Products, e aqui ó, na seção Tools, você vai ver que a primeira ferramenta é a Compass. Você vai clicar nela, certo? Então tá aqui, ó, Compass, né, The Graphical User Interface for MongoDB. Você vai clicar em Download Now, você vai pegar aqui a versão estável, que for a última, vai selecionar o seu sistema operacional e o tipo de arquivo que vai baixar. Você vai clicar em Download e ele vai baixar para sua máquina. Você extrai o arquivo se precisar extrair, instala avançando do início ao fim, não tem nenhuma configuração específica a ser feita, certo? E quando tudo estiver finalizado, você vai poder executar o MongoDB Compass na sua máquina. E ele abre essa janela aqui, certo? Aqui você vai colocar, né, onde que está o seu servidor de MongoDB que você quer se conectar. Essa é uma ferramenta gráfica, então, para você manipular um banco de dados. Né? O endereço, se você estiver rodando do mesmo jeito que eu coloquei aqui na minha máquina rodar, vai ser mongodb, localhost, e a porta, sendo que a porta padrão é a 27017. Essa é a porta padrão do MongoDB. Você vai clicar aqui em Connect e ele vai se conectar no seu banco de dados. Perfeito? Então agora eu tenho uma conexão acontecendo, né, no meu servidor de banco ali. Eu recomendo você fazer essa etapa aqui para ver se você subiu com sucesso o seu banco de dados, se ele está funcionando, o servidor, certo? E também porque a partir daqui a gente pode criar algumas coisas já. Né? Então, por exemplo, aqui em Databases, eu clico em Mais e crio uma nova base de dados. Vou chamar aqui, por exemplo, de Luiz Tools. Certo? O nome da minha base de dados, né? Luiz Tools. Eu posso ter quantas bases de dados eu quiser. Geralmente a gente tem uma por sistema, uma por aplicação, para separar bem os dados. E o segundo campo é nome da coleção. No MongoDB, a gente salva os dados em coleções. O que é coleções? Uma coleção é um conjunto de dados que tenha uma estrutura parecida ou uma responsabilidade parecida. Por exemplo, eu vou fazer uma aplicação de gestão de clientes. Eu vou precisar de uma coleção de clientes. Eu vou fazer uma aplicação de controle de vendas. Eu vou precisar de uma coleção das vendas, dos pedidos. Né? Então é mais ou menos essa a ideia, certo? Então, vamos pegar o exemplo de clientes, né? Eu posso ter uma coleção aqui com o nome de customers, por exemplo. Né? Geralmente em programação a gente programa em inglês, né? Então o nome da minha coleção vai ser customers. Então mando criar. Reparem que apareceu o Luiz Tools agora aqui na esquerda. Né? E tem aqui um customers. Que quando eu clico em customers não aparece nada, por quê? Porque esta coleção não tem dados. Vamos adicionar alguma coisa aqui. Você clica aqui em adicionar dados, né? Add data no caso, né? Insert document. Os dados são chamados de documentos no MongoDB, certo? E daí aqui, os documentos, né? Eles são objetos JavaScript. Eles são, o formato, o termo técnico que a gente utiliza, né, é JSON, né? São objetos JavaScript. Então eu abro chaves, coloco propriedade, valor. Então, sei lá, name
A gente bota aqui Luiz, por exemplo. Ele vai me exigir que eu use aspas aqui nas propriedades. Tá? Então, name, Luiz, tudo entre aspas. Depois eu posso colocar, por exemplo, uma outra propriedade, age, né, idade, 34. Né? Então, números eu não preciso de aspas. Regras normais de JSON, tá? Quem nunca programou JavaScript antes, este não é o melhor tutorial para aprender JavaScript. Tem uma playlist aqui no canal, Programação para Iniciantes, em que eu ensino do completo zero programação utilizando a linguagem JavaScript. Tá? Então aqui nada mais é do que um objeto JavaScript, que no MongoDB a gente chama de documento. Então, vou colocar aqui todas as propriedades que eu quiser, certo? E mando inserir. E aí ele vai salvar para mim automaticamente com o identificador único, que é esse Object ID aqui, tá? Que é um hexadecimal. E ele gera esse identificador único, esse ID, automaticamente para mim, para cada documento inserido. Tá? Então isso aqui é o que você precisa saber, tá? De inserção de dados no MongoDB para começar a utilizar ele. Tá? Claro que tem coisas mais avançadas, dá para fazer, tem tipos de dados muito mais elaborados que você pode utilizar, mas para quem está começando agora no mundo da programação ou com o MongoDB, você precisa começar de algum ponto. Este é o ponto ideal para você começar. Crie as coleções para os seus dados, dentro deles coloque, né, os objetos JSON como sendo cada um, né, das entidades, né, que você quer salvar. Show? E se eu precisar consultar, certo? Se eu precisar excluir, eu venho aqui na lixeira. Ó, só clicar aqui na lixeira e confirmar. Se eu precisar editar, eu venho aqui no lápis, clico no lápis e edito. Se eu precisar pesquisar, eu venho aqui em cima, nesse campo de filtro, e eu faço a consulta passando também um objeto JSON, certo? E daí aqui eu passo, né, entre chaves, campo, valor. Então, sei lá, name, Luiz. Eu clico aqui em find e ele filtra aqui embaixo. Se eu botar Luísa, por exemplo, der um find, ó, ele não acha resultados, certo? Então aqui é o filtro mais básico, né? Fazer uma consulta ali pelo valor de um campo, certo? Novamente, dá para você fazer muito mais do que isso, filtros muito mais elaborados, mas a gente tem que começar de algum ponto. Então vamos começar simples, fazendo filtros ali por nome, por exemplo. Beleza? Então, isso fecha esse entendimento mais básico de como é que são os dados no MongoDB, como é que eu faço uma pesquisa, como é que eu excluo, como é que eu edito. Tá? Tudo por essa interface aqui você consegue estar fazendo. E aí, conseguiu utilizar o MongoDB Compass junto comigo aqui no vídeo? Na descrição eu vou deixar uma série de materiais adicionais para você e também vou recomendar alguns outros vídeos logo agora na sequência, depois desse aqui. Então se quiser aprender mais, cola em mim que tem muito material bacana. Saem vídeos como esse semanalmente, então recomendo também que você se inscreva. Muito obrigado aí pela sua audiência e até o próximo vídeo. Valeu!